Olá, meu querido e minha querida, tudo bom? A vida segundo o Espírito. Essa é a nossa proposta de trabalhar os 12 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que poderia muito bem, em vez de ser chamado Atos dos Apóstolos, poderia muito bem ser denominado Atos do Espírito Santo. Como é o agir do Espírito Santo na vida das pessoas e na vida da igreja primitiva? Que direção o Espírito Santo dá à vida de cada um? É isso que nós veremos nessa grande exposição que começa nesse domingo e que vai se estender por 42 domingos, pelo menos. Essa é a nossa proposta. Vocês já sabem que semana passada nós retomamos os cultos públicos aqui na igreja. A igreja está toda marcada, como vocês podem ver, os lugares de cada pessoa em observação ou em observância ao decreto municipal que estabelece as regras para que nós possamos realizar cultos públicos. Mas essa semana tem uma novidade para você. Com a graça de Deus, nós vamos transmitir ao vivo o nosso culto. Então vocês que já estavam habituados às nossas lives diárias, não ficarão agora com o domingo vago, sem ter o que fazer entre 7h30 e 8h30 da noite. Vocês poderão acompanhar o nosso culto, os cantos, as orações, poderão principalmente ser nutridos da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos tem como autor Lucas, que é o autor do evangelho que leva o seu nome. É um livro só, dividido em duas partes. Essa é a ideia, essa é a proposta. E essa semana, na nossa primeira exposição nesse livro, o título é O Morto Redivivo e o Consolador. Eu vou ler todo o trecho para a gente. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Primeiro, nós vemos nessa leitura, Ele está entre nós. Os apóstolos gozam da presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que Ele estava à mesa, ou seja, Ele ressuscitou dos mortos, não como um fantasma, mas, embora com um corpo transformado, homem, corpo e espírito. Não era um fantasma, Ele se alimentava. As marcas das torturas ainda estavam em seu corpo. E o seu corpo era possível tocar nele, ninguém toca num fantasma. Então, os discípulos veem que Ele está no meio deles, que a morte não foi o fim, mas foi o começo para uma nova vida. Um segundo ponto importante, Ele nos prometeu o Espírito. O Senhor Jesus Cristo promete o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, conforme nós vimos nesse texto. Lucas diz que Ele ficou 40 dias depois da ressurreição, ainda instruindo os discípulos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é algo maravilhoso e um assunto que nós precisamos sempre nos aprofundar nele. Por mais que conheçamos sobre o reino de Deus e a proposta de reino que Jesus Cristo nos faz, Jesus, o nosso Rei, ainda é pouco. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber como é que aqueles primeiros discípulos vão viver esse grande mistério e essa grande promessa do reino de Deus, porém, guiados pelo Espírito Santo. A vida segundo o Espírito, que é o tema geral que eu dei para essa série de exposições, vocês vão perceber que o Espírito Santo está presente no dia a dia das pessoas, está presente no dia a dia da igreja. E mais importante ainda é perceber quais são os sinais do Espírito Santo na vida das pessoas.
para que nós possamos pensar sobre nossa própria vida, sobre nossa própria experiência cristã e se estamos vivendo a vida segundo o Espírito. Eu aguardo você neste domingo às 7h30, aqui na igreja, as pessoas que estão autorizadas a participar do culto presencial e vocês, não só da Igreja Presbiteriana Maranata, que se reúne no Paracatuzinho, mas da Igreja Presbiteriana Maranata dispersa pelo mundo inteiro, que vive o mistério do Reino de Deus a partir dessa experiência que nós estamos tendo nas redes sociais, principalmente aqui no Facebook, animados pelo Espírito Santo de Deus. Que o nosso coração esteja aberto para receber essa mensagem que vai transformar e abençoar nossas vidas. Que Deus nos abençoe.